pode chegar e falar o seguinte: pô, eu queria ver só os gols do Adriano que foram em lance duvidoso. Você pode chegar e ver o Adriano, os gols de cabeça, os gols de falta. Você consegue depois chegar e criar um serviço de estatística de como é que são os gols que o Flamengo faz. Então 80% dos gols do Flamengo são de cabeça, 20% são de pé, enfim. Como o Chapéu falou, assim, as possibilidades de você conseguir fazer isso são inimagináveis, e seria totalmente impossível de você fazer isso mediante uma produção artesanal de conteúdo. Então, além da tabela de vídeo, esse mesmo vídeo poderia ficar numa página do Flamengo, por exemplo, um playlist, uma área que você chega e fala assim, todos os lances polêmicos do Adriano, e você coloca uma interação, etc, etc. Então, acho que essa segunda tendência é esse suporte de estruturação do conteúdo em banco de dados, usando web semântica, essas tecnologias estão aí para você conseguir multiplicar as suas dimensões editoriais. Né? Bom, o terceiro e último característica dessa mídia digital que muda drasticamente como as coisas acontecem, e eu vou focar muito mais em distribuição, apesar de poder ter outros elementos, e pegando o gancho do que o Guilherme falou mais cedo. Uma outra característica que diferencia esse negócio, essa mídia das outras mídias todas, é que ela está em rede. Então, são as pessoas que estão consumindo essa mídia, elas estão conectadas, os computadores estão conectados, está tudo conectado, e isso tem um impacto drasticamente no modelo de mídia tradicional. Você tem a TV aberta, que o modelo de distribuição de uma TV aberta pega um lugar mais alto da cidade, coloca uma antena no alto, emite um sinal, todo mundo chega lá, liga sua televisão, ou faz isso via cabo, mas é sempre uma distribuição centralizada e a empresa de mídia detendo esses canais de distribuição, né? Seja ele via ar, seja ele via satélite, seja ele via cabo, é sempre alguém pegando esse conteúdo, distribuindo, eu chego lá e eu posso acessar esse conteúdo. Será que isso é realmente tão diferente na internet? Então, eu peguei uma historinha também real. Quem é que conhece esse cara? Esse cara foi um fenômeno da era pré-rede social. Depois eu falo como é que isso aconteceu lá e como é que aconteceria em rede social. Mas talvez vocês possam, assim, alguém conhece agora que eu coloquei um avião ali? Para quem não conhece, esse cara era o seguinte: isso surgiu na internet, um fenômeno da internet, há alguns anos atrás, em 2002, na verdade, em que colocaram essa foto aí e falou o seguinte: essa foto foi achada nos escombros do World Trade Center depois do atentado e foi provavelmente tirado milissegundos antes do atentado terrorista. Isso foi um negócio, isso ficou uma polêmica, e depois esse negócio ficou, assim, quem estava na internet nessa época, assim, mais dentro, virou um fenômeno de blog, etc, que era o que falava naquela época. Mas por que esse negócio virou um fenômeno? Isso, obviamente, era uma brincadeira que os amigos fizeram. E como é que foi? O cara pegou essa brincadeira e mandou por e-mail para alguns amigos dele. Esses amigos acharam legal, como o Xavier falou, na época não tinha da rede social, a gente ia fazer isso, essa coisa acontecia um pouco mais demorado. Então, um cara chega e coloca num blog, que outras pessoas não vendam, outro cara, porque tem uma rede social, mas não tinha muito naquela época. Outro cara pega isso e distribui para o cara via MSN ou Messenger, que aí esse cara pega, coloca no Fotolog, o outro que viu no Fotolog pega, manda por e-mail, e essas coisas vão acontecendo até que esse negócio entra num fluxo tão intenso de coisa que esse negócio vira uma bola de neve e que todo mundo chega. E aí o que aconteceu com o Tourist Guide, que é o nome desse cara, ele virou uma página do Wikipedia, ele foi absorvido pela mídia tradicional. Então a mídia tradicional depois chegou, fizeram matérias com o Tourist Guide, quem é o Tourist Guide, foram pesquisar, teve até um brasileiro que alegou ser o Tourist Guide, saiu uma matéria na Newsweek, que não era, e depois descobriram esse cara um húngaro, que é o verdadeiro Tourist Guide. E o que é interessante é que antigamente esses fenômenos só aconteciam na mídia tradicional. Então, um exemplo ao contrário disso, né, foi um exemplo da mídia tradicional, foi a Catiuxa. Alguém sabe quem é a Catiuxa? Todo show do YouTube, o Bonovox chama uma mulher para subir ao palco e canta With or Without, uma música deles, com ele. Ele faz isso em todo show. O YouTube faz centenas de shows, etc.
última vez que o YouTube veio no Brasil, eles fizeram 2 shows aqui em São Paulo. Um foi na segunda-feira e um foi na terça-feira. E ele chamou 2 mulheres diferentes. Uma mulher chegou na semana seguinte, tinha mais de 1 milhão de scraps no Orkut. A outra mulher, ninguém sabe nem quem é. Qual foi a diferença entre essas 2 mulheres? É que uma foi no show transmitido pela televisão aberta. Então, essa pessoa virou uma celebridade, e etc, etc. A outra ficou esquecida. O que é legal hoje em dia é que, se alguns anos atrás isso só acontecia quando essa pessoa é veiculada na mídia tradicional, hoje em dia esses fenômenos cada vez mais acontecem socialmente, porque a gente está saindo do modelo de broadcast para o modelo de socialcast. Então, a distribuição acontece socialmente. Então, se a gente olhar, o Guilherme falou do YouTube aqui, se a gente for olhar o YouTube, todo mundo aqui tem certeza que visita com alguma frequência o YouTube, e a gente vai perceber que a maioria das vezes que a gente vai no YouTube, a gente não digitou no browser youtube.com e fez uma busca ou qualquer outra coisa. A maioria das vezes que as pessoas vão para o YouTube é porque você recebeu um link no seu Messenger, no seu e-mail, ou na rede social, no Facebook, etc. Então, cada vez mais a distribuição de conteúdo na internet acontece de forma diferente da mídia tradicional, de uma forma social. Agora, o fenômeno que fez essa coisa descentralizada e orgânica, né, uma brincadeira de amigos, virar um verbete do Wikipedia, uma matéria da Newsweek, ele não é só um fenômeno de distribuição, né? Isso é um fenômeno da live web, se chama. Não se trata de distribuição, porque a live web era sobre remix. Então, no processo em que essa história foi ganhando forma na internet, outras pessoas chegaram e falaram o seguinte: ele não estava só no acidente do World Trade Center, ele estava em outros acidentes da humanidade. Por exemplo, ele também estava quando o Zé Pelim se incendiou. Ele também estava no Titanic. Caramba, ele estava aqui, no dia das assinaturas de Kennedy. E até mesmo nessa barreira da seleção argentina, dos maiores fiascos da Argentina em 2002. Mas isso aí já foi um fenômeno pré-rede social. Mas qual a importância da rede social realmente nessa história, né? Então, porque essa coisa que acontecia de forma descentralizada, orgânica, desestruturada, hoje em dia, todo esse mecanismo de viralização, de relacionamento, eu envio para o meu amigo, o outro envia para o amigo dele, envia para o pai, etc. O que as redes sociais fizeram? Elas pegaram todo esse social graph, que são essas relações, organizaram num banco de dados e criaram em cima disso um monte de ferramenta de disponibilização de conteúdo, todas essas ferramentas de troca de conteúdo. Se você olhar o Facebook, ele tem uma ferramenta para você postar conteúdo, seja texto, seja foto, seja vídeo, seja um link, seja aplicações, qualquer coisa que você coloca dentro do Facebook. E como ele tem organizado esse banco de dados de relação, então eu não preciso mais chegar e mandar para o Chapievski por e-mail, para o meu pai por MSN e botar no meu fotolog para meus 10 amigos chegarem. Eu simplesmente coloco no Facebook, isso vai para toda a minha rede de relacionamento, e aquele processo que transformou aquela brincadeira de crianças no Wikipedia, que demorou meses para acontecer de uma forma um pouco mais descentralizada, hoje no Facebook acontece em questões de dias, às vezes até mesmo num dia, porque ele organizou todo aquele processo que acontecia naturalmente, ele organizou, estruturou e fez com que você levasse o potencial do socialcasting a níveis exponenciais. Isso aí, o que isso tem a ver com a nossa também história? A nossa história é que você chega, quando você constrói o negócio, você tem que fazer o seu conteúdo, a sua história ser social. Então, voltando aqui ao nosso exemplo do Adriano, então, se você tem essa playlist com todos os lances polêmicos do Flamengo no campeonato, você pode chegar para cada evento desse e perguntar para o seu usuário, enquete simples, nada demais, foi gol duvidoso do Adriano, sim ou não? Quando o cara coloca, ele concordou com a arbitragem, joga para o Facebook, isso vai e é disparado para todos os seus amigos que vão continuar vendo, vão concordar, não vão concordar. E esse negócio, se ele tiver apelo, rapidamente ele vira um fenômeno da internet como esses que a gente vê acontecendo todo dia. Bom, gente, era isso aí que eu queria falar. Desculpa.
foi muito hermético, mas